Hoje, para a glória de Deus, eu tenho a ousadia com o Espírito Santo de buscar dar o melhor de mim, de através da Bíblia responder a seguinte pergunta: por que Jesus ainda não respondeu? Por que Jesus ainda não respondeu? Levanta a mão aí, quem está fazendo alguma oração aqui, que está aguardando a resposta de Jesus faz tempo. Meu Deus, tem muita gente. Se você no campus online aí está esperando a resposta de Jesus, coloca aí, eu também estou esperando. E aí o que eu quero compartilhar com você, é importante eu dizer para vocês isso, a pregação que eu vou fazer é expositiva, de tal forma que ela não tem pontos específicos. Na verdade, antes dela ser uma pregação, ela foi o meu devocional. Eu estava lendo a Bíblia e eu fui sublinhando algumas coisas e fui anotando algumas coisas no que dizia respeito a mim, por que Jesus ainda não me respondeu, e no final eu acabei de dizer, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Então eu estou aqui, não no quarto CC Videira Santos Dumont, não no quarto CC Videira Online, mas eu estou no meu quarto, conversando com vocês sobre o devocional que eu fiz, sobre o que Jesus falou comigo. Eu quero te incentivar a fazer o devocional de uma forma intencional. Muitos de nós fazemos devocional, mas só fazemos o devocional. Gente, o devocional é assim, você lê, você sublinha aquilo que despertou atenção em você, depois você verifica se aquilo pode fazer parte do seu dia. Se aquilo fizer parte do seu dia, Deus falou com você. E aí você faz o quê? Você aplica. Eu não vou pedir para fazerem aqui, mas eu tenho certeza, se eu pedisse para levantar a mão, quem fez o devocional hoje, muitas pessoas levantariam, e eu diria assim, fique com a mão levantada. Quem lembra o que foi devocional? Poucas pessoas ficariam com a mão levantada, porque não adianta, o devocional é Deus falar comigo, Deus falar com você, Deus falou comigo, eu acredito que Ele vai falar com você, então eu tenho muitas respostas para essa pergunta. Por que Jesus ainda não me respondeu? Para nos direcionar, eu quero que você visite comigo, ou então leia aqui, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Eu vou ler dos versículos 35 a 41. E se você gosta de anotar, fique aí esperto com a sua Bíblia, porque eu vou caminhar pela Bíblia dos versículos 35 a 41. Naquele dia, à tardinha, Jesus disse aos discípulos, aqui já vem a primeira parte. É possível que na sua Bíblia tenha escrito assim, naquele dia, ao cair da tarde. Alguma Bíblia está escrito assim, para quem está com a Bíblia aberta aí? Tem? É possível também que esteja escrito assim, naquele dia, ao anoitecer. Tem alguma Bíblia aí escrito ao anoitecer? Tem? Ok, ao cair da tarde, à tardinha, ao anoitecer, indica uma coisa, está claro e vai ficar escuro. E várias vezes a Bíblia vai relatar a escuridão como um estado que precisa ser mudado para o dia. O choro pode durar mas a alegria vem. Então está chegando a noite. E aí eu imagino, Jesus já vinha andando faz tempo. Se você verificar o capítulo anterior começa dizendo assim, novamente Jesus foi. Aliás, esse capítulo começa dizendo, ou seja, Jesus vinha andando faz tempo. E o que a gente sabe é que Jesus tinha discípulos e tinham pessoas andando atrás dele, e tá legal. O que a gente não sabe é o que aqueles caras estavam falando. O que aquelas pessoas estavam falando. Imagine aí que tem gente andando atrás de Jesus desde o outro dia, acampando de canto em canto, com uma filha doente, querendo o milagre de Jesus, e aí passa um dia, passa a noite, passa um dia, passa a noite, e mais um dia está terminando, e o texto começa dizendo assim, à tardinha, Jesus disse. Então, eu quero te dizer uma coisa, se Jesus ainda não respondeu, fica tranquilo, ele tem o controle do tempo. Pode ser que já tenha escurecido para você, pode ser que você esteja orando para que o dia chegue de novo, mas na hora certa, ainda que anoiteça, Jesus vai lhe responder. Essa é a primeira coisa que eu quero lhe dizer. Aí o texto continua dizendo assim, Jesus, vamos para o outro lado do lago. Aqui tem uma promessa. Jesus vai convidar os discípulos para uma travessia e ele está assegurando que vão chegar do outro lado. Jesus não está dizendo, vamos ver se dá certo. Jesus não está dizendo, vamos escolher ali o melhor barco para ver se a gente consegue. Jesus ele não está naquela perspectiva de
Se não der certo, a gente volta. Não, Jesus está dizendo assim, nós vamos passar para o outro lado. Então eu quero dizer outra coisa para você. Se Jesus lhe prometeu, ele vai lhe responder. Se Jesus disse a você que ele vai lhe entregar, ele vai lhe entregar. Se Jesus disse que vai curar, ele vai curar. Se ele disse que vai resolver, ele vai resolver. Se Jesus disse que colocou você dentro do barco para você passar para o outro lado você vai. Agora tem uma coisa. Será que você está apoiado na promessa de Jesus mesmo? Ou você está acreditando na sua própria vontade, no seu próprio pensamento, naquilo que os outros estão dizendo para você e confundindo muitas vozes com a voz do próprio Deus? Cuidado. Cuidado. Eu tenho vivido e lutado por uma experiência na minha vida, CC Videira Online, CC Videira Santos Dumont. A voz do Senhor, ela é inconfundível. A voz do Senhor, ela é inconfundível, ela não deixa dúvida. Eu vou falar uma coisa para você, 1% de dúvida é 100% de incerteza e uma grande probabilidade de não ser Deus que está falando com você, não ser Jesus que está falando com você. E, igreja, a gente precisa entender que talvez Jesus não respondeu, não é porque ele não falou, é porque nós não estamos ouvindo a voz dele. Eu quero incentivar você contando uma história da minha filha. A minha filha, nós estávamos de férias passeando em um determinado parque. A minha filha tem 1 ano e 6 meses, a Zoe, e a Zoe viu um boneco. O nome desse boneco é Woody. Woody, do Toy Story, não sei quem assiste isso aí, quem já viu. A Zoe viu Woody. E ela disse, ô Eus, mamãe, o Woody. E aí eu vi a minha filha falando aquilo, a minha esposa gravou, eu peguei aquele vídeo e joguei na inteligência artificial. Sabe, a inteligência artificial não faz a legenda? Ela não reconhece a minha voz, a tua voz. A inteligência artificial não reconheceu a voz da minha filha. Aí eu mandei o vídeo para alguns amigos e disse assim, diz aí o que é que minha filha está falando. Ninguém descobriu o que ela estava falando, mas a Denise entendeu o que ela estava falando. Ela estava dizendo, meu Deus, o Woody, mamãe, Agora, por que a Denise entendeu a voz da Zoe? Porque elas têm relacionamento. Você não vai entender a voz de Deus se você não tiver relacionamento com Ele. Você não vai entender a voz de Deus se você ficar se limitando em ouvir pregações, louvores, TikTokers, Instagrams, ou lendo o Café com Deus Pai. Você não vai ouvir a voz de Deus se você não estiver debaixo da voz de muitas águas. Quem já tomou banho de cachoeira, diga eu tomei. Oh, meu Deus, diga eu tomei. Eu estou me entusiasmando aqui. Quem já tomou banho de cachoeira, escreve aí, eu já tomei. Em Apocalipse, narrando a voz de muitas águas. O que é uma voz de muitas águas? Você já tomou banho de cachoeira, você não consegue ouvir nenhuma outra voz, porque você ouve o barulho da cachoeira. Ei, CC Videira Santos Dumont, CC Videira Online, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você, Ele quer falar com você através da sua palavra. Admiro pregações, escuto pregações, prego, glorifico a Deus. Quando alguém chega e diz assim, Deus te usou para falar comigo, Deus usa os nossos pastores, os nossos ministros de louvores, mas, sinceramente, isso é comida mastigada. A sua comida está aqui na palavra de Deus. Se você buscar, Ele vai falar com você. E aí você vai entender, ei, vamos para o outro lado. Você sobe e vai porque você não tem medo do que vai acontecer, porque você sabe quem vai com você. A voz do Senhor é inconfundível. Inconfundível. Eu estou no 35 ainda, tá? Falta 27 minutos de pregação, eu ainda tenho 6 versículos para ler e expor sobre eles. Então eles estou no versículo 36, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. 2 coisas sobre o versículo 36. Eles deixaram, talvez Jesus não te respondeu, porque você não deixou ainda alguma coisa que é para deixar.
Agora, o que é para deixar? O que é para deixar? Pode ser um namoro, pode ser um namoro. Pode ser um namoro, foguete, foguete. Nós somos inteligentes, igreja. Nós sabemos quando o namoro está nos levando para o precipício, quando as amizades estão nos levando para o precipício, quando o Instagram está nos levando para o precipício, através da Shopee, da Shein. Quem tem problema financeiro não pode seguir essas coisas, é brincadeira, mas é verdade. Deixando a multidão. Eu acredito que Jesus se levantou no trono, olhou para você e disse: sai daí. Sai daí, eu estou te dizendo para sair daí. Faz tempo que eu estou te dizendo para sair daí. Eu sinto no meu coração, na verdade, quando eu estava orando, eu senti no meu coração de dizer uma coisa específica para alguém aqui, que eu não sei quem é, mas tem alguém aí trabalhando desonestamente, fazendo coisas que não deviam no trabalho, e o que é mais interessante, não é porque você quer, é porque você precisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo vai abrir uma outra porta para você. Ele vai abrir uma outra porta para você, uma porta para você de bênção, onde você não vai precisar enganar ninguém, e você vai ser abençoado, e você vai abençoar outras pessoas. Se for isso, tenha paciência, Jesus vai abrir. Agora se posicione. Se posicione. Agora, voltando ao ponto, eu também sinto dizer que tem gente com mau costume. Que o que precisa deixar é o mau costume, é o vício. Eu repito, é essa compulsão por rede social, é uma compulsão por videogame que acaba o seu casamento, é uma compulsão por futebol que está acima da tua esposa. Ei, igreja, CC Videira Santos Dumont, CC Videira Online, o que a gente está vivendo? Jesus está dizendo, vamos para o outro lado, deixa a multidão. Deixa a multidão, eu vou te responder. E no mesmo versículo tem uma coisa interessante aqui, eu gosto de português. Aqui diz assim, e outros barcos o acompanharam. Peraí, eles subiram no barco, versículo 36, vocês estão vendo aí, subiram no barco. No é a preposição em, mas o artigo definido o. Não é em um barco, não é qualquer barco. A propósito, eles estão dizendo que há outros barcos. Jesus está chamando para entrar no barco. No barco. O barco é definido. O barco é o barco que Jesus está. Deixa esse barco que você está navegando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a sua vida a força que o Espírito Santo vai dar a você. Em igreja, no primeiro capítulo de Efésios, a partir do versículo 15, Jesus, aliás, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso que está grato a Deus porque eles são cristãos, porque eles vivem o verdadeiro evangelho de Jesus, mas o apóstolo Paulo continua dizendo assim, mas eu oro para que vocês entendam que a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está disponível a você. Ei, igreja, precisamos deixar alguma coisa? Vamos nos apoiar na força de Jesus Cristo. Ele vai te proteger. Vai doer? Vai. Vai doer? Vai. Tem que doer, entendeu? Se fosse fácil, você saía. Agora, você é que sabe o que tem que fazer. Saia para entrar no barco com Jesus. De repente, versículo 37. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que já estava ficando cheio de água. Jesus estava muito preocupado, Jesus. Jesus estava numa preocupação grande. Eu tenho para mim que Jesus estava assim, ó. Só esperando para ver o que ia acontecer. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, claro, Jesus está no barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, amém? Então eles correm primeiro para buscar Jesus. Está tudo certo, não tem nada de errado. Mas eu estava pensando, sabe, por que Jesus não respondeu ainda a minha oração? Talvez seja porque eu precise me capacitar para estar pronto para a resposta dele.
Porque os discípulos, eles não foram ajustar as velas. Afinal de contas, tinha pescador dentro do barco. Por que os discípulos, eles não foram buscar ou ensinar uns aos outros uma estratégia de remo ali que fizesse a diferença? E outra coisa mais, eu acredito que Jesus ainda não respondeu porque você está ignorando pessoas que você precisa amar. Por que que antes de chamar Jesus, Pedro, Tiago, João, me chegaram e disseram assim, ei pessoal, vamos formar uma equipe aqui, vamos tentar ajustar, deixa Jesus dormir, Jesus está cansado, ele vem andando faz tempo ali, deixa Jesus dormir. Aí eu penso numa coisa, uma vez, eu mesmo, não é história de ninguém não, eu disse assim, mas tem um determinado lugar da minha vida que eu preciso sair. Eu só vou conseguir passar para o outro nível se eu sair de perto de determinadas pessoas. Agora, preste atenção, essas pessoas não é a multidão, tá? A multidão faz mal. Essas pessoas, elas nem me faziam mal, eram apenas pessoas difíceis de lidar. E aí eu senti o Espírito Santo falar uma coisa para mim, meu queridão Rondinelli, amado, bênção de Deus, você só vai sair para o próximo nível quando você aprender a conviver com essas pessoas. Não é deixar essas pessoas, porque Jesus veio foi para quem está doente, gente. Jesus não veio para quem está bom, não. Ele veio foi para os problemáticos. Ele veio para os diferentes, ele veio para os difíceis. Aí a própria Bíblia diz que vantagem tem se eu amar quem me ama. Qual é a vantagem? O amor de Jesus, ele está em eu amar quem me contraria. É eu tratar com amor aquela bênção de Deus que me interceptou a trajetória no trânsito. É eu conseguir amar o segurança do banco quando ele travou aquela porta, eu não sei se alguém ainda entra em banco aqui, quando ele travou aquela porta por culpa minha. Ele não tem culpa, ele está fazendo o trabalho dele. É eu amar aquela pessoa que contrariou aquilo que eu quero. Eu acho que Jesus, não gosto dessa palavra, Jesus, talvez, porque quem sabe é ele. Eu estou só elocubrando aqui, talvez ele não respondeu. Porque você precisa aprender a conviver com algumas pessoas. E eu também sinto no meu espírito dizer que você precisa pedir perdão para alguém. O perdão é uma coisa que, a mágoa é uma coisa que trava a nossa vida. Quantos de nós já pedimos perdão aqui e sentimos a leveza no coração? Mesmo que às vezes a outra pessoa, por seus próprios problemas, não tenha aceitado o perdão, mas a gente fica leve. Aprenda a conviver com essas pessoas. Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Essa é a continuação do versículo 38. Eles fazem uma pergunta. E o que se espera de alguém quando se faz uma pergunta? Não é uma resposta. Não é básico. Eles foram lá e perguntaram. Eles estão com medo e eles estão dizendo assim, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E o que Jesus faz? Não responde. Jesus não responde. Ele se levanta e ele fala duro com o vento, duro com o lago, silêncio, fique quieto. Ei, essa foi forte para mim, eu quero que seja forte para você. O Espírito Santo está falando com alguém aqui, gente, tá? O Espírito Santo está falando com alguém online, se tiver, diga aí, está, para eu saber que está mesmo. Gente, posicionamento. Posicionamento é uma palavra que a gente escuta tanto, mas que a gente não se posiciona. Gente, tem coisa que a gente precisa radicalizar. Sabe aquela parte lá de Mateus? Se a tua mão pecar contra ti, corta, porque é melhor você entrar no reino do céu sem a mão do que por conta dela você ir para o inferno. Ei, tem coisas que precisa radicalizar. Uma parte minha aqui, quem está falando isso para vocês, gente? Ei, gente, eu sou, Joacas, eu tenho uma tendência de racionalizar tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
eu cheguei numa fase da minha vida que eu racionalizava antes de espiritualizar, mas eu sou do alto, eu preciso olhar para as coisas que vêm do alto, então eu preciso espiritualizar algumas coisas. Gente, tem coisa que não se remedia, você precisa se posicionar em algumas áreas da vida, e eu também, quando eu estava orando, porque hoje eu estou crente, e eu senti uma coisa falar para homens casados: meu irmão, cresça. Cresça em nome de Jesus. Deixe de ser um adulto infantilizado. Eu vou falar para as esposas também. Provérbios de ontem falou que a mulher rixosa, a mulher briguenta é uma agonia dentro da casa. Então eu vou falar para todo mundo, é geral aqui. Pessoal, vamos crescer. Nós somos adultos. Não tem mais tempo para a gente fazer birra, para ficar reclamando disso ou daquilo dentro de casa. Vamos reagir, vamos falar como homem, falar como mulher. Vamos assumir a postura de homem e de mulher. Vamos enfrentar os problemas com a postura de homem e de mulher, porque é isso que Jesus quer da nossa vida. Nós temos a possibilidade de ter a força dele. Cresça em nome de Jesus, cresça, radicalize, se posicione, diga para o seu problema: silêncio, fique quieto. Diga para o seu mimimi: cale a sua boca. Davi disse: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Davi não procurou terapia, um coach, um pastor, um padre. Ele conversou com ele mesmo. Ele disse assim: Davi, você cresceu, preste atenção no que você está pensando, espera em Deus, cresça. Cresça em nome de Jesus. Quando você era menino, você agia como menino, você falava como menino, você pensava como menino, mas agora você cresceu. Resolva as coisas como gente grande. Fique quieto, larga o vento, seja lá o que for, igreja, amém? Eu tenho dito e eu tenho visto, quando você se posiciona, Jesus, ele se posiciona ao seu favor. Não porque ele precisa do nosso movimento. A propósito, muitos de nós aqui somos muito abençoados sem merecer, sim ou não? Eu não sei se você é igual a mim também, que quando eu cometo coisas erradas, eu penso logo: algo errado vai acontecer na minha vida. O Espírito Santo diz: prepara-te. É assim também com vocês? Mas Jesus, ele olha para mim e diz: querido, eu vou te dar mais uma chance. Não é assim que Deus faz? Mas eu acredito numa coisa: e quando a gente se levanta, Jesus se levanta. Quando você se posiciona, Jesus se posiciona. E uma coisa vai acontecer que você não sabe nem o que é. E depois você vai dizer: foi coincidência nada. Jesus está esperando um movimento nosso, gente. Jesus, ele está voltando lá, quando Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Ei, gente, agora eu vou me recompor aqui, que eu me emocionei. Mas em nome de Jesus, cresça. Cresça. Observe sua postura. Observe sua postura. Você reclama como uma criança. Cresça, cresça, cresça no seu corpo. Então, se mova. Se mova. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que Jesus não respondeu ainda? Talvez porque ele está acalmando a tempestade. Jesus primeiro, ele está acalmando. Eles não perguntaram, eles perguntaram. Jesus respondeu? Não, ele foi acalmar a tempestade. Ou seja, ele não respondeu ainda. Talvez seja porque ele está acalmando a tempestade. Ele sabe que se ele responder hoje, você não está pronto, você não está pronto. Então ele está dizendo assim: filho, eu vou acalmar a tempestade. Eu vou acalmar. Calma, calma, acalma teu coração. Eu sei, eu não comecei dizendo de tardinha. Não comecei? Então acalma o teu coração. Ei, Jesus está acalmando a tempestade. Ele está te preparando para você se livrar de um tornado lá na frente. Então ele não respondeu ainda, porque pode ser que ele esteja acalmando a tempestade. Sim ou não? Ei, aí Jesus volta para resolver a questão. Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros:
Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Percebo que eles também não responderam. Jesus pergunta e eles também não responderam. Sim, Nai, sim, Silvane Sardelli, Cristiane, Nathalie. Ei, vocês que comunicam aqui, se acostumem com essa linguagem aqui. Porque o campus online vai rodar todas as CC Videiras. Glória, inclusive, gente, sigam o nosso Instagram, ccvideira.online. Quando você estiver no culto, compartilha, sem querer. Joga um link lá no Instagram e posta e sai correndo, não dizem assim, né? Alguém vai clicar lá e o Espírito Santo de Deus vai falar através dessa transmissão, seja lá em que campus for. Porque o Espírito de Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. O Espírito quis que nós estivéssemos aqui essa noite. Eu creio nisso. Ei, por fim, talvez Deus não respondeu ainda porque você não tem fé. Mas como é que mede a fé? Como é que mede a fé? Ei, eu não sei medir a fé. Só sei de uma coisa, a fé é um músculo. Ela precisa ser exercitada. E ela cresce à medida que é exercitada. Não vai ter fé se não tem exercício. Então talvez Deus te colocou na tempestade. Eu estava quieto do outro lado do lago, entrei no barco de Jesus, ele prometeu que ia atravessar, mas precisava ser desse jeito. Inclusive tem uma coisa que o Espírito me lembrou agora. Acaba com esse negócio de eu não tenho paz. Eu preciso de paz, eu não tenho paz. Me diga uma coisa, quem foi que disse que obedecer Jesus traz paz necessariamente? Tudo bem que a gente vai ter a paz que excede todo o entendimento. Mas sabe a parte que eu falei de deixar a multidão? Que te incomoda, que te alvoroça? Peraí, os discípulos obedeceram ou não obedeceram Jesus? Obedeceram. Aí está no meio da tempestade, o evangelista narra o alvoroço dele. Vocês acham que eles estão no barco em paz? Mais perto, vamos morrer, gente. Que coisa legal, Jesus está. Não é assim não. Exerça a sua fé. Exerça a sua fé. E tem gente que tem demandas para resolver amanhã. Tem gente hoje aqui que está preocupado com coisas que precisa resolver amanhã. Exerce a sua fé, comece declarando sobre o seu problema. Esse dia o Senhor fez para que você se alegrasse. Hoje anjo vai se levantar, pessoas vão aparecer, documentos vão sumir, o meu problema vai resolver. E é melhor você declarar a palavra, declarar com fé, do que ficar murmurando, do que ficar mimizento. A nossa fé é regada diariamente com a palavra de Deus. A Mari colocou aqui. A palavra de Deus. Ei, igreja, eu oro para que o Espírito Santo ele tenha dito a você qual ou quais desses motivos são os motivos pelos quais Jesus ainda não lhe respondeu.